E além dessa cooperação entre México e Brasil, o governo planeja uma ofensiva para fortalecer relações com a Índia em meio ao tarifaço dos Estados Unidos. É sobre essa busca do Brasil de novos parceiros comerciais que a gente vai conversar agora com o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, o José Pimenta, que já está aqui comigo. Muito bom dia, José Pimenta. Bem-vindo aqui. Antes de mais nada, a nossa programação. Uma boa quinta para você. Para você também, Débora, para todos nós. Vamos em frente. Vamos lá. José Pimenta, já olhando um pouco para essa viagem de Geraldo Alckmin junto com essa comitiva lá para o México, né? Do ponto de vista prático, o senhor acredita que essa visita pode, de fato, inaugurar uma relação mais estratégica, ou seja, trazer uma relação ainda maior entre esses dois países? Ou ainda existem obstáculos, por exemplo, regulatórios, obstáculos comerciais que podem atrapalhar essa boa intenção dos dois países que têm sido taxados agora nesse tarifaço de Donald Trump? E eu te pergunto isso porque ontem, em algumas falas, o Geraldo Alckmin já chegou a dizer que existe uma boa complementariedade econômica desses dois países. O senhor concorda? Eu concordo, sim, Débora. E assim, acho que mais do que a gente está no comércio internacional há quase 2 décadas, né? Essas conversas entre México e Brasil sempre foram, voltaram. Enfim, havia uma necessidade lá atrás, já desde da formalização da relação comercial Brasil e México no sentido institucional. O que eu quero dizer com isso? A assinatura de acordos comerciais. Hoje, só para citar, assim, tem 3 acordos comerciais em vigor entre Brasil e México, são chamados acordos de complementariedade econômica. Qual que é a questão? A questão que são acordos ainda muito pequenos, muito incipientes, abrangem, de certa forma, uma gama muito pequena de produtos vis-à-vis todo o potencial, né, das 2 maiores economias latino-americanas. Mas lá no passado, o que que acontecia? Você tinha diversas sensibilidades industriais, agrícolas um pouco menos, né, salvo do ponto de vista mexicano, mas sobretudo industriais, que faziam com que essas negociações vis-à-vis uma nova fase, né, ou uma atualização dessa fase, uma ampliação do comércio, não tivesse sucesso. A gente vive hoje, 2 décadas depois, quase, né, um mundo totalmente diferente. Um mundo onde há uma necessidade muito grande, muito forte de você diversificar e ampliar, né, o seu leque de exportações e também de importações, tendo em vista a sua cadeia de suprimentos interna. Vale dizer que o México está procurando isso. O México e o Canadá estão procurando isso porque sabem que vão enfrentar, né, ventos extremamente turbulentos aí com os Estados Unidos, já estão enfrentando, e 80% de tudo que o México vende e compra vem dos Estados Unidos, certo? Então, há uma dependência muito forte. Do ponto de vista brasileiro, essa necessidade de ampliação ganha cores ainda mais fortes. Já foi anunciada uma possível atualização também das negociações com o Canadá, né? Com o México, então, esse memorando agrícola que foi assinado e também a busca pela ampliação dos acordos, e também acabou de ser ventilado e deve sim se tornar realidade nos próximos meses. Tem a Índia, Emirados Árabes, enfim, o Brasil está procurando ampliar mercados, diversificar. Isso não se faz do dia para a noite, mas é necessário começar, Débora. Pois é, e alguns setores já começam a ter resultado nesse ano de 2025, como é o setor da carne, carne que inclusive ficou, né, de fora das exceções nesse tarifaço que a gente sabe muito bem, uma tarifa de 50% e viabiliza, né, literalmente o comércio. E aí a ABEC destacou, né, já essa surpresa com o México nesse primeiro semestre do ano, o México superando então os Estados Unidos como segundo maior destino de carne bovina, né, do Brasil. Esse avanço, na opinião do senhor, pode ser considerado um case de sucesso, né? Ou seja, que valida literalmente o México como um grande parceiro prioritário nesse momento? Ou se trata de um movimento pontual, considerando que esse mercado, né, de carne, ou seja, essa exportação de carne para o México, é relativamente recente, já que esse mercado foi aberto em 2023, poderíamos ter aí uma alta demanda dado o início realmente da exploração desse mercado, e isso poderia se reverter mais lá para frente. Como que o senhor interpreta? Débora, case de sucesso, na verdade, né, é a nossa proteína animal. A proteína animal brasileira, quando consegue ocupar espaço
né, por conta da sua sanidade, por conta dos seus protocolos seguidos à risca, por conta de todo o método de produção interna. E trabalhei na área há muitos anos. O setor de proteína animal brasileiro, quando consegue acessar algum mercado, dificilmente ele sai. Um, porque tem competitividade. Dois, porque a nossa proteína é de excelência, é de qualidade e complementa, né, a produção interna. Às vezes tem um discurso protecionista aqui ou acolá, mas grande parte da carne que nós produzimos no Brasil é consumida internamente. E você tem uma parte importante da exportação que complementa diversos mercados, seja ela proteína avícola, suinícola ou bovina, entre outras, né? Mas essas são as três principais. Então é importante dizer que esse movimento com o México não é pontual, de maneira alguma. É claro que podem ter aí algum tipo de variação ao longo dos anos, a depender também da sazonalidade interna de produção. A gente sabe que o mercado norte-americano, a produção norte-americana também tinha um intercâmbio muito forte com o México lá atrás. Então, todas essas questões, né, fazem com que o México, né, e o aumento também do consumo de carne e de proteína no México faça dele agora um destino, se não assíduo, um destino potencial, já está se tornando mais do que potencial agora nessa recente abertura para a proteína brasileira, mas um mercado a ser trabalhado, aí sim a entender melhor as particularidades de cada mercado. Isso os nossos traders, as nossas empresas sabem fazer como ninguém, para entender como suprir esse mercado com a demanda existente, com a nossa qualidade, que é perene, e mais do que tudo com as preferências do mercado mexicano. Então não é um movimento pontual, não. Proteína brasileira é de qualidade, sabe acessar mercados e, mais do que isso, sabe criar parcerias lá fora, Débora. Uhum. José Pimenta, quais outros setores do Brasil, na tua visão, poderia realmente se beneficiar dessa maior integração comercial com o México, né? Por exemplo, setor de manufaturado, tecnologia, talvez também energia, né? O Brasil tem uma grande capacidade na parte de biocombustíveis, ou seja, o nosso etanol seriam também produtos competitivos para aumentar essa balança comercial com o México? Com certeza. Toda a cadeia do agro, né, a gente está falando aí de diversos produtos, né, frutas, estamos falando de papel e celulose também, cadeia de celulose é Uhum. muito forte, já exporta para o México e é importante ter em mente. Nossa energia, né, e aí fazendo uma referência à transição energética, o México, principalmente a parte industrial do México ali, Monte Rey, entre outros, sofre muito com essa questão energética, escassez hídrica também. Então, tem problemas crônicos ali de produção que o Brasil pode ter algum tipo de cooperação nisso e buscar também potencializar, investir no México. Hoje, para você ter noção, entre investimento estrangeiro direto bilateral, a gente está falando de 14 bilhões, é muito pouco de dólares. Isso é muito pouco vis-à-vis as duas maiores economias da Latinoamérica, né, na América Latina. Também em relação a volume de comércio, né? Quando a gente olha para o volume de comércio, a corrente de comércio, na casa dos seus, dependendo do ano que você pega ali, 16, 17 bilhões. Isso é muito pouco também. Então é necessário sim você ampliar, não focando somente num setor, mas numa múltipla gama de produtos, de setores, olhando longo prazo. O Uhum. México é um parceiro do Brasil no longo prazo, Uhum. assim como outros países da América Latina. Nós Uhum. temos aí Colômbia, temos Peru, temos o próprio Mercosul, que, né, apesar das turbulências e também, mas é um mercado cativo para o Brasil. Então é hora de olhar para a América Latina com cuidado, porque são países que crescem a taxas vistosas e, mais do que isso, uma população jovem que vai consumir, e o Brasil pode sim ter uma parceria melhor com todos eles, Débora. Para além da América Latina, o Brasil também já está olhando para o mercado canadense, né? José Pimenta, você até mais ou menos já pincelou um pouquinho aqui dessa intenção, já tem até previsão, inclusive, para que isso aconteça, da mesma forma como a gente está vendo agora uma comitiva para o México, vindo o Canadá pela frente, e o Brasil também pretende expandir, né, essa ofensiva dessa diversificação comercial, expandindo a parceria com a Índia. Primeiro, quais setores, né, da economia, nesse caso do Canadá e da Índia, podem ser beneficiados? Porque a gente sabe que cada país acaba tendo uma demanda maior para determinados, né, produtos, enfim, por exemplo, o caso da Índia, a Índia acaba sendo um comércio competitivo com o nosso em relação ao pescado, mas existem outros mercados que podem ser beneficiados nessa troca. E, para além disso, o senhor vê essa busca do Brasil nesse momento como uma resposta pragmática, né, a esse isolamento que os Estados Unidos estão tentando impor com as tarifas, ou realmente a gente já pode considerar isso como sendo uma mudança estrutural na política externa brasileira? Débora,
Quando a gente fala de pragmatismo, e isso pode ser traduzido no mundo do comércio internacional em acordos comerciais. Então, eu acho que são duas coisas, dois movimentos, e você falou muito bem. O primeiro é sim, é uma resposta, porque precisa responder. A gente está falando de uma corrente de comércio com os Estados Unidos na casa de 80 bilhões de dólares, não é pouca coisa. Isso não vai ser substituído do dia para a noite. Mas, tendo em vista um cálculo estratégico de que a situação não deva melhorar substancialmente no curto prazo, pode melhorar pontualmente em alguns casos, a gente sabe que é necessário buscar novos mercados de produtos brasileiros. Então, quando a gente fala de Canadá, a gente está falando de agro brasileiro, de proteína animal brasileira também. Estamos falando de produtos de meio de cadeia, industriais, né? Em termos de importação, muita complementaridade também com o setor de fertilizantes, químicos, medicamentos, tecnologia. Então, há sim um apetite do Canadá, né, e também do Brasil para avançar nessas conversas, o que é extremamente produtivo, que é extremamente profícuo, desculpa, para ambos os países. Com a Índia, a questão ganha mais amplitude, porque Brasil e Índia são dos BRICS, Brasil e Índia já tiveram várias coordenações na Organização Mundial do Comércio. Brasil e Índia têm um acordo preferencial de comércio muito incipiente, muito pequeno, assinado lá em 2003, que entrou em vigor em 2009. 900 produtos, isso não é nada, né? Perto do potencial de ambos os países. Estamos falando do que aí? Produtos também do agro brasileiro, químicos, em termos bilaterais, né? Autopeças, entre outras, produtos de meio de cadeia que a gente chama, né, industrialmente falando. Então, assim, há uma gama, tecnologia, serviços. Então, sim, esses diálogos são importantes porque é preciso agora a gente acelerar no que a gente chama de cultura negociadora em termos comerciais. O Brasil é um amplo negociador em vários aspectos, mundo todo, enfim, sistema ONU, OMC, entre várias outras agências. Mas no mundo do comércio internacional agora é preciso ter pragmatismo. A gente sabe negociar, a gente tem capacidade de mobilizar o setor privado, o setor produtivo, é preciso traduzir isso em resultados práticos. No mundo do comércio, isso são acordos comerciais, Gabriel. Perfeito, muito obrigada pelo seu tempo. Conversei aqui com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Bem-vindo sempre por aqui. Um ótimo dia para você e até uma próxima. Até uma próxima, um abraço. Até mais.